Boa noite, está entrando no ar mais um programa Cartas na Mesa. Esse programa que tradicionalmente às quintas-feiras, no horário das 22 horas, vem entreter aí todo o público da nossa cidade e região com assuntos pertinentes, assuntos importantes, que vem trazer muitos esclarecimentos para o nosso público, para a nossa cidade. E hoje, como não poderia deixar de ser, eu estou trazendo aqui, além de ser um assunto interessante, um assunto que toda a família brasileira hoje deveria estar até tratando muitas vezes com seus filhos, assuntos que deveremos tratar, é um assunto relacionado a drogas. Hoje nós temos aqui a presença do nosso amigo Diego Silvério. O Diego Silvério é terapeuta, especializado em dependentes químicos, e ele trabalha na clínica Firmamento, que fica na cidade de Ribeirão Preto. Então, inicialmente nós vamos pegar as considerações aí, o boa noite do nosso querido amigo Diego Silvério, e depois nós já vamos começar esse bate-papo gostoso, esclarecedor. Espero que vocês gostem sobre esse assunto que seria relacionado a tratamento, drogas e tratamento. Diego, uma boa noite para os nossos telespectadores. Muito boa noite a você, primeiramente agradecer por ter esse convite. Muito boa noite a todos de casa, O meu nome é Diego, Eu trabalho com dependência química já fazem 9 anos, O meu motivo de trabalhar com isso foi realmente por ter passado pelo problema, ter sofrido com a adicção ativa, E conseguir obter a minha recuperação, e assim, realmente poder ajudar as outras pessoas que estão necessitando de ajuda, de um carinho, de uma atenção, que hoje é muito difícil encontrar nas clínicas do nosso país, Infelizmente a gente só encontra por aí agressões, maus tratos, então é difícil hoje uma clínica realmente dar uma atenção, um carinho a essas pessoas, Diego? Exatamente. Tá certo, muito bem. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E eu gostaria de estar comentando, falando para os nossos telespectadores, que esse assunto de droga, muitas vezes as famílias colocam embaixo do tapete. Não, é um assunto tabu que a gente não pode falar em casa, é uma coisa que muitas vezes vamos deixar para os educadores lá na escola falar. Meu filho realmente vai com certeza ouvir uma palestra um dia de alguém sobre isso, e muitas vezes a gente não comenta, não se fala nisso dentro da própria casa. Então, de uma vez por todas, nós vamos quebrar esses tabus aqui e realmente abrir o jogo, colocar as cartas na mesa a respeito de qualquer assunto que seria de relevante ou seria importante para a nossa comunidade. E esse, tenho certeza absoluta que é um assunto muitíssimo importante, tem muita gente envolvida com esse problema. E essa vai a minha primeira pergunta, Diego. Vocês têm uma estatística em relação ao Brasil? Qual o número de pessoas, de indivíduos que fazem uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas? Sim, nós temos uma estimativa, porque até existem muitas clínicas trabalhando na clandestinidade, então a gente não tem um número assim precisamente exato, porque provavelmente agora tem pessoas iniciando o uso, Então hoje por volta de entre 6 e 7 milhões de pessoas no nosso país. 6 a 7 milhões de pessoas que fazem uso regular ou que a gente poderia dizer que já estão... Uso abusivo. Abusivo? Quer dizer, se contar o uso regular, o que o pessoal fala aí de vez em quando, etc., isso vai aumentar muito mais? Isso vai aumentar muito mais. Realmente é um problema de saúde pública, Diego? Exatamente. Porque, veja, a quantidade de pessoas que fazem uso desse tipo de produto e que a gente tem certeza absoluta e sabe, conhece pela literatura, que isso causa malefícios tremendos para a saúde, e eles vão cair, praticamente essas pessoas, a grande maioria, vai cair no Sistema Único de Saúde. Com certeza. Vai sobrecarregar totalmente esse trabalho que nós temos em relação a isso. Aliás, daqui a pouco eu vou saber de você se nós temos realmente trabalhos em relação a isso. Mas eu tenho uma outra pergunta para você, Diego. Você falou que nós temos 7, 8, 9 milhões de brasileiros, aí um número mais ou menos estimado. Qual seria hoje a droga mais utilizada por esses indivíduos? Sejam ela lícita ou ilícita? Pode ser qualquer uma. Infelizmente, hoje a droga que mais mata no nosso país é o álcool. Álcool. É uma droga lícita, Olha só. Então, o álcool, que na realidade o pessoal fala, o álcool não é nada, o álcool, sei lá, é vendido na esquina.
é vendida a um preço baratíssimo. Então quer dizer que os indivíduos alcoólatras que fazem uso, portanto, abusivo do álcool, existe uma porcentagem muito maior em relação às outras drogas. Muito maior. Hoje o índice de mortalidade do álcool, né, tanto em acidentes quanto em cirrose, enfim, né, comas alcoólicos, enfim, é muito maior hoje do que realmente uma pessoa que tem uma dependência crônica no crack, numa cocaína, né? Não vou nem dizer heroína, porque o nosso país não tem essa cultura. Ainda bem, né, que não tem. Exatamente. Ainda bem que não tem, né? Porque se tivesse, fariam uso também. Com certeza, exacerbadamente. Com certeza, né? Exatamente. Agora, o que acontece então, Diego? Essas pessoas aí, estamos aqui para analisar os motivos que eles entraram nessa situação. Alguns motivos particulares, outros nem motivo têm, outros ainda por experimentar uma brincadeira, uma graça numa festa, numa balada com um amigo, e na realidade eles acabam experimentando essas drogas, e por um processo de compulsão, muitas vezes, que o indivíduo tem, uma compulsão descontrolado, obviamente, ele acaba, portanto, se viciando nesse tipo de drogas, não é isso? Tanto o álcool como as drogas chamadas ilícitas. Portanto, o que você acha em relação à prevenção desse tipo de situação? Quer dizer, qual a orientação que vocês dariam para as pessoas que ainda não estão nisso, ou estão no início, ou principalmente para os pais? Como que eles devem ficar alerta em relação aos seus filhos a essas drogas? Sim. Bom, vamos começar do início em relação ao porquê, o motivo de cada um, né? Infelizmente, cada um tem um motivo por que buscar a drogadição, tá? Pode ser amizades, pode ser um conflito interno, pode ser uma coisa mal resolvida, familiar, né? Enfim, pode ser N coisas, né? Porque eu tenho uma individualidade, você tem uma, né? Cada um tem a sua individualidade e o seu motivo por que procurar. Como você disse, às vezes não tem nenhum motivo. Exatamente. Foi por curiosidade. Exatamente. Os amigos chegaram, fuma um baseadinho aqui e tal, não sei o quê. Deixa eu ver como é que é isso aí. Então é aonde mora o perigo, né? Então, assim, hoje em dia, né, a maioria dos usuários crônicos, tá, começam fumando maconha. Qual a idade que já tem? Existe alguma estatística de qual a idade que os indivíduos fazem uso dessa droga? Começam a fazer esse uso? Hoje a média está de 10 a 13 anos de idade. Nossa. Já baixou bastante. 10 a 13 anos. Isso. É uma criança, hein? Há 10 anos atrás, essa média era dos 15 aos 17. Então você já vê que seria baixou. Lá o pessoal quando estava no ensino médio. Adolescência, né? Aquela coisa e tal. Hoje já, né, já está atingindo as classes menores já, né? E em relação à prevenção, né? Infelizmente nós não temos, assim, nós temos um modelo de prevenção que é lindo. Como o SUS também é muito lindo, né? Só que não funciona, né? Não funciona, na prática ele não funciona. Na prática não funciona. Não funciona. Hoje, você vê, nós temos 6 milhões, né, de usuários necessitando de ajuda, de um tratamento especializado, né? E o governo ele tem em torno aí de 3 a 5 mil leitos, se eu não me engano, eu não me recordo o número exato, mas é entre 3 ou 5 mil leitos que estão todos ocupados e com uma fila de espera enorme, né? Então, assim, quem não tem condição de pagar um tratamento especializado acaba sofrendo demais, né? Na mão do Serviço Público de Saúde. Né? Sofrendo, na realidade, não tendo acesso, digamos assim, a esse serviço né? Exatamente. Isso eu falando em relação ao tratamento. Sim. Né? A prevenção ocorre de uma forma muito... educativa, eu diria. Eles botam uma pessoa para falar sobre droga que conhece uma parte técnica, né? Eu acho que uma pessoa, para ela trabalhar com prevenção, ela tem que ter passado isso. Eu não estou falando que a pessoa tem que ser adicta, né? Mas ela tem que ter enfrentado um problema, ela tem que... porque, assim, é um problema que envolve um sentimento, envolve uma coisa que realmente você só vai conseguir passar isso se você passou por esse problema. Porque a maioria, até hoje, ainda acha que isso é vagabundagem. Né? E na realidade isso hoje já é estipulado como uma doença. Hoje, né, referem-se como o câncer da sociedade, né? O novo câncer da sociedade. Não tenha dúvida. Agora, eu poderia complementar alguma coisa que você está dizendo em relação à prevenção.
eu diria, no meu modo de entender, né? No meu modesto modo de entender, não estou no meio como você do trabalho no dia a dia, mas eu acho que a prevenção, ela parte principalmente por um processo educativo. E mais ainda, não é o educativo só na escola não, hein? Não é a palestrinha na escola, a palestrinha no clube, é no fim de semana não sei aonde, lá uma pessoa vir e fala, uma pessoa muitas vezes, como você diz, até um leigo ou um técnico que não tenha muitas informações para poder estar passando, mas na realidade a situação não é essa. Eu acho que essa prevenção, por ser educativa, por ter que passar por um processo educativo, isso deve ser uma matéria de escola. Sim. Da grade curricular, na grade curricular tem esse assunto. Os pais devem estar presentes nesse momento, todos discutindo juntos. Os pais, muitas vezes, a pessoa tem existe numa família uma pessoa dentro de casa que usa esse tipo de droga, seja álcool, seja lá qual for, e as pessoas dentro de casa nem sabem, não percebem. Ele consegue disfarçar, consegue não sei o quê, consegue entrar numa hora em que todo mundo está dormindo, consegue isso e aquilo, e na realidade muitas vezes os pais ou os responsáveis não têm conhecimento daquilo. Exatamente. Então se tivesse uma orientação maior, uma orientação melhor, esse processo educativo, essa discussão que envolve a família junto com a sociedade, eu tenho a impressão que a gente poderia atingir o público um pouco de uma maneira mais incisiva, viu, Diego? Essa é a minha opinião. Sim, eu não sei se isso pode ser ou não, se é assim ou não. Sim, não. Você tocou num ponto que realmente me despertou um interesse aqui. Os pais, em todos os casos, todos, são os últimos a saberem. Com certeza. Tá? São os últimos. Isso não é todos, sem exceção. Fora o quê, Diego? Se me permite ainda mais interpelar você? Fora aqueles pais ainda que muitas vezes, entre elas, passam a mão na cabeça do filho. Ah, não, isso é da juventude, isso é coisa do momento, isso vai passar, isso é uma fase, a minha também teve lá tempos atrás, isso vai passar, deixa pra lá, vamos ver, e passa a mão na cabeça do menino, da menina e deixa o barco rolar. Ou, que nem diz na gíria, deixa o cavalo solto. Quando o cavalo desembesta, Diego, na hora que você tiver que puxar a rédea dele, você não consegue mais. E muitas vezes, quando você falou, quando o pai, ou pior ainda, quando o pai realmente vê que a situação, o filho começa a vender as coisas dentro de casa, começa a sumir as coisas, começa a abrir a bolsa da mãe, começa a fuçar o bolso da calça do pai, aí ele fica desesperado, com os olhos arregalados desse jeito, e aí vai procurar realmente o auxílio, o socorro. Então, não é vergonha nenhuma as pessoas da casa, o pai, o responsável, desconhecer o assunto. Então, existe a necessidade, muitas vezes, dos pais passarem por uma orientação de psicólogos de como lidar com o filho drogado, etc., dentro da própria casa. Isso é uma necessidade muito grande. Agora, quem é que dá esse suporte? O Estado? O SUS? Você está com esse problema dentro da sua casa, você vai recorrer a quem? Como? Essa é a minha pergunta que eu faço. Agora, deixa eu falar um pouco da sua clínica lá. Como que funciona a recuperação deles? Eles chegam naquele estado deplorável? Conta um pouquinho essa história. Aliás, deixa eu perguntar para você. Tratamento voluntário, involuntário e compulsório. Explica um pouco isso para os nossos telespectadores. Sim. Bom, o tratamento voluntário, né, é quando a pessoa realmente tem o real desejo de se tratar. Então, por exemplo, ele vê a necessidade, então ele chega para a família, mãe, pai, eu preciso de ajuda. Então, esse é o tratamento voluntário. Né? Quando ele vai por própria vontade, com as próprias pernas, né? Vamos por assim dizer. O índice de cura nesse tratamento, ou seja, a adesão ao tratamento, a cura, digamos, aliás, cura você já me falou ali nos bastidores que não existe cura, mas um controle. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso. Mas a adesão ao tratamento, o indivíduo ficar libertado exatamente dessas drogas, é muito maior no indivíduo que ele tem esse tratamento voluntário, ou melhor, essa internação voluntária, partindo dele? Sim, por mais que parta dele, né, aí a gente dá de cara com a questão da abstinência, né? Geralmente, tratamentos voluntários hoje no nosso país, eles não têm acompanhamento medicamentoso, né? Então, assim, aí já é um ponto que realmente ele vai internar por livre e espontânea vontade, ele tem o desejo real de se tratar, só que ele vai chegar num determinado tempo do tratamento, em torno de 30, 40 dias,
a abstinência vai ser tão forte que ele vai desistir do tratamento. Como o tratamento é voluntário, né, ele vai embora a hora que ele bem entende, né? Ele pode pedir esse desligamento, né? Aproveitando em relação ao tempo, Diego, quanto tempo em média, isso é de cada pessoa, quanto tempo em média o indivíduo a gente pode afirmar que realmente esse aqui já ficou tanto tempo aqui na clínica ou em qualquer lugar em tratamento e ele realmente pode agora seguir o caminho dele sozinho? O mínimo de tratamento, tá? Ele compreende num período de 6 meses, tá? Esse é o tempo mínimo em alguns casos, né? É lógico que se o paciente tiver várias internações, como eu tenho casos de paciente na 35ª internação, né? Então a gente faz um tratamento mais individualizado, né? A gente pega a pessoa, o psicólogo atende, faz uma triagem, médico, clínico, psiquiatra, toda a equipe, né, nossa multiprofissional faz essa análise, né? E realmente vê a necessidade de um tratamento. Então ele pode ser de 6, ele pode durar 9, ele pode durar 12 meses, né? E dentro disso... a cada pessoa. Exatamente, assim, é individualizado. Né? E o involuntário? O tratamento involuntário, né, ele é regido por uma lei, né, federal, a Lei 10.216 de 2001, né, então é um modelo de tratamento legal, né, desde que feito da maneira correta, né. Então, por exemplo, o paciente não quer se tratar, ele está causando risco para si mesmo, ele está usando compulsivamente, ele está num estado que realmente ele não pede ajuda. A família vê a necessidade de um tratamento, ela pode solicitar junto a uma clínica especializada, né? Então, funciona da seguinte forma. A família entra em contato com a clínica, nós fazemos uma triagem, né? Analisamos o caso, aí a gente disponibiliza uma equipe para fazer uma remoção até na casa dele. Vão enfermeiros, um psicólogo, né? E um motorista do veículo, vai até a casa dele e faz a remoção forçada, né? Os pais ou responsáveis dessas pessoas têm que assinar algum documento? Tem que assinar um documento, né? É um termo de responsabilidade, né? Esse termo, ele tem que ser registrado no Ministério Público em 72 horas, a clínica tem um prazo para estar registrando esse documento, né? Então é muito importante a família estar sabendo aonde ela está procurando esse tratamento, saber aonde ela vai procurar, não se iludir com fotos em site, prometendo isso e aquilo, né? Sempre estar atento, conhecer a clínica. Se a família quiser conhecer a clínica fala, não pode conhecer, só depois na visita. Desconfia. Entendi. Tá? Desconfia. Porque hoje 90% das clínicas realmente não tem um tratamento adequado. Elas judiam, batem, dão choque, jogam amarrado na piscina. Então são coisas assim, extremamente absurdas. Parece Auschwitz, né? É um campo de concentração, não é uma clínica na realidade. Muito embora a gente saiba que esses indivíduos que estão aí fazendo uso dessas substâncias, eles estão sem regras, sem normas, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, faz qualquer coisa e na realidade a gente precisa, entre essas, colocar rédeas nessas pessoas, colocar normas, colocar rotina na vida dessas pessoas. Sim, então, exatamente. Mas não de uma maneira aleatória, absurda. Não é assim que você vai conseguir regredir esse quadro dessas pessoas. Com certeza. Você tem que ter um tratamento adequado, um tratamento que tem um protocolo, com acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, psiquiatra, nutricionista, enfermeiros, né, quer dizer, você tem que ter uma estrutura, obviamente, mínima para poder estar atendendo esse pessoal. E nem sempre acontece isso, né? Não, infelizmente não. Hoje dá para você contar nos dedos. Hoje as clínicas realmente são que tem um tratamento eficaz, que tem um tratamento sério, que tem os profissionais adequados, né? Que tem um corpo uma equipe mesmo, multiprofissional para dar esse atendimento, né? Então, suporte, né? Exatamente. Mas com toda a certeza do mundo isso. Bom, tem o terceiro caso, o tratamento compulsório, ou melhor, o tratamento compulsório. Desculpa, como funciona o compulsório? O tratamento compulsório, tá? Ele já é por uma determinação judicial, né? Ele funciona da seguinte forma, vamos supor que o indivíduo, ele está numa questão de um uso muito crônico, né? E ele acaba cometendo alguns pequenos furtos, né? E ele é pego em flagrante, né? Então, através de um acompanhamento processual, né? O advogado entra com um pedido de internação para um tratamento. Então, o juiz, ele decide por aceitar a pena,
a pena alternativa dentro de uma clínica, né? Em vez de mandar ele para um centro de detenção, manda ele para fazer um tratamento. Entendi. Né? Tem outro caso também de internação compulsória, né? Quando a família vê também que ele está nesse crônico e tal, e entra com um processo no judiciário para estar pedindo a interdição dele provisória, né? Aí o juiz vai ver, vai analisar o caso, vai ver tudo. Se for necessário, ele vai dar interdição provisória, determinando a clínica para ele estar internando, né? Tira ele dentro de casa mesmo. Exatamente. E isso coloca na clínica. Aí a família pode entrar com um processo para o próprio Estado custear o valor do tratamento dele, que é direito do Estado custear, é direito do cidadão ter esse benefício, e que muitas pessoas desconhecem. Agora, voltando àquela coisa, né? Quer dizer, o juiz interdita, manda colocar numa clínica, e a clínica, normalmente uma clínica pode ser particular ou não, se o Estado vai ter que pagar, aí já é uma outra história do que vai acontecer. Então tem diversos tipos de clínica, né, Diego? Aquelas, funciona como se fosse, entre aspas, um hotel. Tem tanto o albergue de estudante, como tem o hotel de 10, 15 estrelas para poder se tratar. Sim. Os artistas, né? Esse pessoal que a gente vê aí pela televisão, que teretetê estão entrando aí na mídia, que foram internados para isso, aquilo, aquele outro tal. Sempre com certeza vão pegar aquela clínica bacana, piscina, um spa, né? Um spa bem gostoso, que nem parece nada disso. E muitas vezes também a gente pode dizer que nem sempre a clínica de 10 estrelas, ela tem o objetivo de recuperar e recupera. Vamos dizer que também o albergue lá que o camarada está, muitas vezes, tiver uma condução, um trabalho honesto, perfeito, sério, ele também pode acabar ajudando a pessoa. Então, a situação é essa. Se alguém de vocês aí de perto, que souberem, conhecidos, parentes, tiverem uma situação como essa, olhar muito bem o lugar onde vocês estão colocando essas pessoas. E ao invés de melhorar a situação, vocês vão acabar piorando e muito essa situação. Demais. Então, muito bem. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Qual o índice de cura, como você falou de cura? Primeiramente, fala pra gente, não existe cura para isso? Para esse uso abusivo dessas drogas lícitas ou ilícitas, o termo cura é utilizado ou não é utilizado? Não, o termo cura ele não é utilizado. A partir do momento que você parte para um uso abusivo, né, de entorpecentes, você acaba não tendo uma cura, né? Até então, dentro da clínica, ele vai aprender a ter ferramentas para aprender a lidar com ele mesmo e com a sociedade, né? Então, assim, ele vai tentar ser um ser humano melhor, né? Então, ele vai tentar tirar todo aquela coisa que ele tinha, a tristeza, a angústia, o vazio, e transformar isso tudo realmente numa vontade de viver, vontade de fazer diferente, né? E caminhar nesse sentido, né? Então, assim, existe dentro de Narcóticos Anônimos, né, uma frase que a maioria dos adictos repetem isso todos os dias, né? Que fala, eu vou ficar limpo só por hoje. Todo dia que eles acordam. Então, todos os dias que eles acordam, eles falam, só por hoje eu vou ficar mais um dia limpo. Quer dizer, é uma luta, diária. É uma guerra diária. Então, mesmo aquelas pessoas, né, Diego, que o indivíduo passou lá, sei lá, um determinado tempo na clínica, aí dá para você ver que os passos dele agora, a situação mental que ele se encontra, ele parece estar apto a voltar e reintegrar a sociedade. Então, essa pessoa, ela na realidade, ela tem que ter, além desse autocontrole, um acompanhamento muito grande depois disso. Sim, com certeza. Por quê? Porque uma falseada que ele der, 10 anos, 12 anos sem utilizar nada e tal, mas hoje eu posso sentar com meus amigos, tomar só um copinho de cerveja, um copinho, sei lá do que aí, de uma bebida alcoólica e tal, mesmo 10, 15 anos que passe, mesmo se ele voltar a tomar, uma dosezinha só eu consigo tomar hoje, muitas vezes ele pode regredir todo o trabalho ou todo esse tempo de 10, 12 anos, muitas vezes que ele ficou isento e livre do uso dessas drogas, ele pode voltar de uma hora para outra. É isso, Diego? Com certeza. Sem dúvidas, em nenhum aspecto, assim, ele vai conseguir manter um uso social novamente. Né? Aliás, o uso social é muito, né?
Uso social. Não, eu estou me referindo à questão do álcool, né? Exato, exato. Então, por exemplo, a maioria das recaídas acontece por causa do álcool, né? Então, a maioria de todos os usuários, né? E porque o álcool acaba chamando a questão do uso, lembra, memória química, e vai juntando um monte de coisa. Entendi. Mas, realmente, assim, a pessoa pode estar, eu conheço pessoas que teve 30 anos de recuperação, de sobriedade, e recaíram. Tá né? bem. Agora, outra coisa. Como fazer numa situação, Diego? O indivíduo lá ficou um tempo na clínica e, teoricamente, a gente acha que ele está apto a reintegrar a sociedade, que ele não vai ter mais problema algum. E até ele tem essa força de vontade que, na realidade, eu acredito que a força maior venha de dentro dele. O estímulo maior de parar, de utilizar, etc., vem de dentro da pessoa. Ele deve ter a consciência que, realmente isso aí já dá mais, já passou, quero mais, vou fazer outra coisa e tal. Agora, a grande maioria das pessoas saem dessas clínicas aí de recuperação e voltam para o mesmo lugar. Não estou dizendo pessoas aí até de classe mais alta, acontece a mesma coisa, tanto de classe mais baixa quanto de classe mais alta. Sim. Ele volta para o mesmo lugar, para a mesma casa, onde ele vai encontrar o mano lá da esquina, onde ele vai encontrar as minas lá na frente, onde ele vai encontrar o rapazinho lá que fazia o rolezinho lá na praça. Ele vai voltar para o mesmo lugar de onde ele saiu de uma condição péssima. Aí eu pergunto para você, quanto tempo vai demorar para esse cidadão, obviamente, ser tentado para voltar àquele estado que ele entrou na clínica? Exatamente. Bom, a recuperação ela é um tripé, né? Então, são nós, como clínica, o paciente como usuário e a família como apoio. Né? Então, assim, nós somos em 3. Se um falhar, cai. Vai. Né? Então, assim, dentro da clínica nós vamos trabalhar com ele a questão de todo o tratamento, né? Vamos explicar para ele como que ele vai ter que fazer... E lidar com isso? Lidar com toda essa problemática. Só que se ele voltar para o mesmo ambiente que ele tinha, de qual ele saiu, não é questão de um mês ele está recaído. Fatalmente vai acontecer. Exatamente. Né? Porque é uma mudança geral, né? Principalmente as pessoas que estão mais ligadas a ele. Tem que mudar todo o sentido, né, ali, o meio de vida, o comportamento, porque na verdade é uma mudança de comportamento, né? Exatamente. E a questão que você disse em relação a pessoa ter força de vontade, né? Santo Agostinho tinha uma frase que falava assim, né? Tudo esperar de Deus de quem tudo depende, mas fazei a sua parte como se tudo dependesse de você. É isso mesmo. Então, vai depender tá na nossa de mão. você na realidade. Diego, nós vamos precisar ir para o intervalo comercial e a gente volta já já com assuntos mais aí relacionados aí à droga, dependência química, tratamento e o assunto polêmico que eu vou colocar no ar é a liberação da maconha. Preste bem atenção. Aguarde depois do intervalo.